presença refreia essas águas. E a conquista do povo de Israel não está estabelecida segundo seus passos, mas está estabelecido segundo a presença, isso é, segundo uma palavra de obediência que eles andaram em cima dela. Envie homem que espia a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Não foram escolhidos homens aleatoriamente. O Senhor estabeleceu que a liderança fosse escolhida para que pudesse fazer esse trabalho. E enviou Moisés pelo deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. E esses são os seus nomes. Da tribo de Rubem, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Onri. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vosfi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são o nome dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Deixa eu fazer depois. Eu ia falar, Moisés, Josué não está aqui. Mas aí você se antecipou. Na hora do envio, houve uma transformação entre Jeová salva para Jeová é a salvação. A salvação estava entrando dentro de Canaã, na presença de Josué. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subir por aqui, pelo lado do sul, e subir a montanha. Já está ruim ter que obedecer essa ordem. E Deus ordena para que Moisés mande aqueles 12 homens ir pelo lado mais difícil da entrada de Canaã. O propósito, quando a gente vai lá em Gênesis capítulo 10, em Gênesis capítulo 11, 12, naquela estrutura daquelas guerras, é simples. É porque o lado menos fértil de Canaã é melhor do que qualquer fertilidade que tem dentro do Egito. Então, quando está difícil para a gente, quando está doído, quando está insuportável para a gente, é melhor do que qualquer coisa boa que esse mundo tem para nos oferecer. E veja que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. Deus não sabia disso, gente? Sim. Sabia ou não sabia? Sim. Vamos seguir na história. E como a terra que habita, se é boa ou má, quais são as cidades que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas, também como é a terra, se fértil, estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. Subiram para lá do sul e vieram até Hebron. E estava ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale do Escol e dali cortaram um ramo da vide com um cacho de uvas, a qual trouxeram 2 homens, sobre uma vara, como também das romãs dos figos. Chamaram aquele lugar de vale de Escol por causa dos cachos que dali cortaram os filhos de Israel. E voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam, e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícia a eles, e toda a congregação mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra, aqui nos enviados. E verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitavam a terra do sul, e os hebreus e os
heteus e os jebuseus e os amorreus habitavam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos e espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes dos filhos de Anak, descendentes do gigante, e éramos os nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Então toda a congregação se levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Lembra que eu falei um dia desse, que todas as vezes que você encontrar o nome Amalequita, pode seguir no texto que você vai ver que vai ter um levante contra a liderança. Eu falei isso, lembra? Todas as vezes que você encontrar Amalequita, pode seguir com calma no texto que você vai ver que o povo foi contaminado e vai se levantar contra a liderança estabelecida por Deus ali. Vamos seguir no texto. Porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos a espada e para que as nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: o que é que Moisés tem a ver com isso daqui, rapaz? Para Deus descer dos céus e vir falar com ele, como se Moisés fosse o causador do problema. Até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles, com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que estes. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios ou outros virão, porquanto com a tua força tu fizer subir este povo no meio deles. E dirão aos moradores da terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, e face a face, ó Senhor, lhe aparecestes, que tua nuvem está sobre eles e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. E se matares este povo como um só homem, então as nações que antes ouviram tua fama falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que ele tinha jurado, por isso matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo, grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração. Perdoa a iniquidade desse povo, segundo a tua grandeza e a tua misericórdia, como também perdoaste a esse povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, conforme a tua palavra, perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor estará toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me atentaram
destas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram a verá. Eu vou repetir. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e que me tentaram 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra em que eu jurei aos seus pais. Gleice, nós estávamos falando isso aqui hoje. Jesus falou para Nicodemos: quem não nascer de novo não poderá ver. E lá na frente, no versículo, na sequência desse versículo, diz assim: quem não nascer de novo não pode entrar. Mesma coisa, espiritualmente. Aí o porém, versículo 24: porém a meu servo Caleb, porquanto nele houve outro o quê, rapaz? Espírito. Houve outro o quê? Espírito. Alguém tem que ter uma versão diferente desse negócio ali. Como é que está sua? Porque com ele havia Outro espírito. Tem uma versão antiga que diz outro sopro. 24. Outro sopro. Porque ele tinha esse outro espírito. Perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá por herança. Eu vou ser bem simples nisso daqui, para poder facilitar o entendimento. Nós só vamos conquistar aquilo que nós perseverarmos quando o Senhor nos mostrar a realidade do amanhã. O que Deus mostrou para Josué e Caleb e para os outros 10, nada mais, nada menos foi o amanhã. A forma com que você pode viver amanhã. O que você poderá ter amanhã. Quais serão as bênçãos que Deus vai colocar nas tuas mãos amanhã. E eles disseram não. E eles disseram não. E nós não vamos conseguir vencer se nós não mudarmos esse espírito aqui dentro de nós. Se nós continuarmos nessa mesmice, se nós não tivermos enraizado em nós essa palavra de Deus injetada dentro da gente, nosso comportamento vai ser como um dos 10. E eu já disse uma vez e vou repetir: a voz do povo não é a voz de Deus. A maioria não sinaliza o caminho que Deus vai andar. Se assim fosse, os 10 teriam ganhado e Deus desceu para poder defender 2. Não é porque nós temos uma convenção aqui e o Senhor vai ter que caminhar segundo o que a nossa convenção diz. As coisas não funcionam dessa forma. Funcionam segundo aqueles que obedecem. E obedecem aquilo que Deus disse e não aquilo que eu quero obedecer. Aquilo que Deus estabeleceu e mandou e não o que eu acho conveniente e não o que eu acho que é apropriado para mim nesse momento. E o nosso cristianismo está enfadado, está engodado com essas realidades. Nós escolhemos o que nós queremos obedecer. Hoje eu vou obedecer nisso. Nessa tentação, hoje eu não caio. Hoje, nisso daqui, eu não peco. Hoje. Eu escolho de que forma eu vou deixar de pecar. Eu escolho como eu vou obedecer. Eu escolho até os processos da minha santificação. Senhor, se tu queres o meu jejum hoje, ele está restrito a isso. É segundo o que eu quero oferecer a Deus e não segundo o que Deus quer de mim. As minhas orações estão enraizadas de eu. Qual é o horário que eu tiro para poder orar? O horário que para mim está livre. E não pergunto a Deus qual é o aumento, qual é a hora, qual é o espaço que Deus quer que eu ore. Peguei um vídeo hoje foi ontem, se não me engano. O cara chega dentro da empresa, que ele vai trabalhar pelo primeiro dia, e a primeira atitude que ele faz, parou a empresa. Ele chegou, vestiu o uniforme, parou na frente da mesa do chefe dele, colocou o joelho no chão e foi lá oferecer a sua oração para Deus. Está faltando o espírito de Caleb em nós, que tenha coragem de parar uma multidão de murmuradores para poder trazer de novo a voz da profecia que foi perdida. Está faltando o espírito de Caleb em nós, que tenha coragem de interromper
A voz dos maldizentes, a voz dos que dizem que não dá, a voz daqueles que falam que não tenho, que não é esse o caminho de Deus, que não é essa a vontade de Deus, para poder lembrar o que foi que Deus disse. Está faltando famílias como Caleb, que tenham coragem de viver a ousadia de caminhar pela obediência, por mais que 10 estejam contra, mas ele se posiciona naquilo que Deus disse, e não naquilo que o povo quer ouvir, e não naquilo que é conveniente para os demais. Está faltando gente com o espírito de Caleb, que tenham coragem de sofrer a humilhação, de saber do apedrejamento e esperar a defesa do alto. Está lá com as vestes rasgadas, como seus líderes já estavam prostrados. E se Deus não vier me defender, aleluia, que nos caiba as palavras de Estevão. Eis que vejo os céus abertos e os anjos de Deus. Estamos faltando isso. Gente com um novo espírito. Esse espírito evangeliquez não vai dar para atravessar o que está por vir, principalmente na nossa nação. Está faltando homens e mulheres de perseverança. Tudo para a gente hoje nós desistimos. Bati o telefone na cara do pastor amigo hoje. Estou cansado do meu casamento. Cara, você já disse a solução. Você está cansado. Descansa. Não existe desistência para quem está cansado. Cara, descansa. Vá para uma praia. Descansa. Nós não. A nossa primeira opção em qualquer obstáculo é a desistência. Os 10, eles tinham a genealogia dos Anaquins toda. Sabia tudo sobre aquele... Josué e Caleb está focado no que Deus disse. A terra mana leite e mel. Eles entraram na terra. Quando eles voltaram de lá, não lembravam mais do que Deus havia dito. Quais foram as promessas que Deus fez na sua vida que você já esqueceu? Quais foram os caminhos que Deus mandou você percorrer, que você se desviou dele, e você nem lembra mais qual é a rota? Eu tenho insistido em falar com um pastor colega meu. Deus não fala mais comigo. Deus já disse. E se Deus mandou você vir para cá, Ele não vai falar de novo para você vir para cá, porque Deus já disse. O texto em Jó diz que Deus fala uma vez, duas, nós temos que ouvir. Aleluia. Está faltando gente com perseverança. E perseverar para conquistar suas coisas, eu sei que você dá conta. Para conquistar o que você quer, eu quero saber se você tem perseverança para poder seguir aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor mandou. Nós estamos falando que a partir desse ponto, até o momento da conquista de Caleb, se passaram 45 anos. E quando ele vai receber, eu estou estabelecido em força exatamente como antes. A palavra de Deus conservou a força, a integridade, conservou o caráter, a determinação para poder viver o propósito de Deus na vida dele. E um outro ponto crucial nisso daqui, e me perdoe se isso ferir muito o seu coração. Aliás, me perdoe não. Você só não faz mais porque você é individualista, você não pensa na sua descendência. Você não trabalha para Deus porque você não se preocupa com seus filhos, você não se preocupa com a sua descendência, você não se preocupa com seu vizinho, você não se preocupa com ninguém. Você está salvo, aleluia. Pouco importa o preço que alguém pagou de oração pela tua vida. Pouco importa o preço que alguém pagou de jejum sem você saber. Você não faz ideia de quantas pessoas choraram, oraram para que você pudesse estar sentado ao lado dessa mesa hoje. Nós temos uma vaga memória de um ou outro que chegaram para a gente e falaram. Você não sabe ao certo quantos. Você não sabe quantas pessoas oraram pela tua conversão. Você não sabe quantas pessoas estão orando hoje para que você esteja conservado desse jeito. Dalvânia não sabe. Nós temos uma vaga ideia. Nós não sabemos o preço que outras pessoas pagaram para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E você não se preocupa nem com a sua descendência. Você não se preocupa com seus filhos. A sua obediência vai deixar uma herança, um legado seu para os seus filhos. Isso já seria motivo mais que o suficiente para que você, sob nenhum tipo de hipótese, desobedecesse uma linha da palavra de Deus na sua vida. Isso já deveria bastar. E não nos basta. Nós não nos preocupamos com o amanhã da nossa casa, nós não nos preocupamos com o amanhã da nossa nação, nós não nos preocupamos com o amanhã da nossa cidade, nós não nos preocupamos com o amanhã dos nossos vizinhos, nós não nos preocupamos com o futuro, e nós servimos a um Deus geracional. A salvação de Deus não parou em mim. O amor de Deus não parou em mim.
A graça dele não parou em mim. Eu sou apenas um canal para que essa graça venha e alcance a vida do outro. Está nos faltando o espírito de Caleb, porque nós temos o espírito da maioria. As nossas decisões estão pautadas na quantidade de pessoas que estão seguindo aquele mesmo caminho. Nós não somos protestantes como nós deveríamos ser. Nós não vivemos uma metanoia como nós deveríamos viver, como é a proposta do Evangelho. Está nos faltando muito de Caleb em cada um de nós para poder glorificar o nome do Senhor. Está nos faltando muito disso. Josué, capítulo 14. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Nun, os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Por conta das 2 tribos e a meia tribo, já dera Moisés a herança além do Jordão. Mas os levitas não tinham dado herança entre eles, porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim. E os levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitasse, e os seus arrebaldes para o seu gado e para os seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia o meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua, e os teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Aleluia. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, o qual era a minha força então. Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, quanto para entrar e sair. Agora, pois, dai-me este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins, os grandes e fortes das cidades. Porventura o Senhor será comigo, para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom por herança. Portanto, Hebrom ficou sendo a herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverarem em seguir ao Senhor seu Deus. E antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. O texto está dizendo que Arba foi o maior homem entre os anaquins. E chegou Caleb para deixar bem claro que o do maior homem da terra, Caleb chegou acima dele. Só porque ele perseverou em Deus. Edson, a sua perseverança vai te dar um destaque no meio desse povo, para gerar uma influência de comunicação e de espalhar o poder de Deus que você não faz ideia na sua vida. Paulo contigo mesmo, Cristiano, com cada um aqui presente. O problema é que nós não queremos perseverar. Quando Hebrom foi entregue para Caleb, para o velhinho Caleb, com 85 anos, os anaquins ainda estavam lá dentro. Ei, eu sei o que eu já passei nesses desertos com 40 anos e uns 45 depois. Pode deixar essa estampinha comigo que eu resolvo com eles no braço. Aleluia. E nós queremos conquistar as coisas de Deus. Como diria o hino nacional, deitado eternamente em berços esplêndidos. Até quando? Irmãos,
Eu acredito muito que dificuldades que vêm aparecendo na nossa vida, nada mais é para poder nos destravar mais em Deus. O Jordão está cheio na travessia, naquele momento, depois da chegada de Jericó, não foi outra coisa, a não ser mostrar e estabelecer a liderança de Josué para aquele povo. Todas as dificuldades que Deus tem colocado na nossa vida têm um propósito. Nós acabamos de ouvir isso nessa canção lindíssima que o Paulo colocou aqui. Por que nós fugimos dele? Por que existe tanta covardia em nós? Aonde está a coragem que foi celebrada na cruz ao meu e ao teu respeito? Aonde está esse espírito diferente? Por que a nossa conversa é igual à conversa do mundo? Por que os nossos passos são iguais aos passos do mundo? Nós andamos num derrotismo sem igual. Que Deus é esse que nós servimos? Aleluia, Jesus. Nós precisamos viver uma metanoia. Passar por uma mudança na mente, conforme o processo da Escritura diz lá em Romanos capítulo 12. Nós precisamos aprender a pensar de novo. Pensar biblicamente. Viver biblicamente. Sentir biblicamente. Só as Escrituras vai nos dar capacidade para poder perseverar em Deus, para poder audar a sua vontade. Com base nisso, que tipo de fé que nós temos? O que é da tua fé? Seja sincero com você, nem responder isso para a gente não envergonhar muito. O que é a sua fé? Se não crendices. Horóscopo gospel, ou talvez até uma vela acesa, qualquer coisa é semelhante. O que de verdade nós estamos fazendo e servindo a Deus? O que é o nosso servir? O texto está dizendo que Caleb era servo do Senhor. Eu vou repetir isso. Caleb era servo do Senhor. Nós servimos a quem? Nós não conseguimos controlar o nosso apetite. Nós temos dificuldade para poder dar controle ao nosso ventre. Nós não conseguimos controlar a nossa língua. Afiada, maligna, mortal. Pior do que muitas armas tecnológicas que tem aqui hoje. Nós não conseguimos controlar os nossos impulsos. Gente, nós estamos verdadeiramente servindo a Deus? O Cristo que nos salvou foi o Cristo da cruz ou o Cristo das nossas conveniências? Está nos faltando um caminho de obediência. Nós não vamos conseguir agradar a Deus e servir a Deus sem obedecê-lo. Obedecê-lo com integridade, não com achismo. E não retalhando pedaços de versículo bíblico para a gente poder obedecer partes aqui e partes ali. Está nos faltando coração para as coisas de Deus. Nós temos amores, prazeres e sentimento por uma tonelada de coisas do mundo. Deixa Deus interferir nisso. Deixa Deus entrar na tua rotina perfeita. Deixa Deus interferir na tua rotina de trabalho. Deixa Deus entrar dentro da tua casa e tocar um pouquinho aqui na família. Tirar um móvel do lugar, que você vai ver se o bicho pega. Que você não é esse poço de obediência, esse poço de santidade todo. Está nos faltando servidão. Eu quero deixar isso aqui claro. Não existe servir a Deus sem relações humanas. O próprio Cristo diz: eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede, não me deste de beber. Eu tive frio, não me agasalhaste. Estive preso e nu, não me amparastes. Então, se você quer verdadeiramente servir a Jesus, procure alguém. O Cristo que você tanto ama e quer servir está dentro da Rebeca, dentro da Galvânia, dentro da Monique. Dentro da Monique não, não, está assim porque ela me deu água, senão não ia estar. Está aqui então dentro das nossas relações. Então, quando a gente olha a prostituta, quando a gente olha o mendigo, que a gente rotula com isso, nós esquecemos que a Bíblia diz que ali tem um templo do Espírito que pode até não estar sendo ocupado pelo Espírito e que a tarefa é minha e sua fazer com que Cristo habite ali dentro. A quem nós estamos servindo? É de verdade que isso daqui para mim e para você é palavra de Deus? Ou, como dizem uns teólogos aí, fechado é um livro e aberto é a boca de Deus falando? Ou como diz outros que já estão falando nesse tempo, aqui contém pedaços da palavra de Deus. O que é isso daqui para você? De verdade. Qual a relação que você tem com a Escritura, com o texto sagrado, com a inspiração divina que você carrega como letra dentro dessa Bíblia? Quem é você quando ninguém vê?
Já tem muitos 10 aí fora. Está faltando os 2. Eu quero construir um legado e tenho trabalhado desde o processo da minha conversão até o presente momento. Não um legado meu. Eu não quero que as pessoas lembrem de Cleito Ferreira depois, mas eu quero que a minha descendência seja alcançada por alguma coisa que eu tenho feito. Conversávamos aqui na quarta-feira passada. Moisés foi lá e entregou um dízimo. O texto diz que Levi estava com a mão na cumbuca junto com ele. Abraão, perdão. Moisés entregou um dízimo. Samuel, Moisés também entregou um dízimo. Mas não tem nada a ver com essa história. É outra. Foi Abraão que entregou esse dízimo. E Levi foi lá e entregou um dízimo junto com ele. Gerações adiante pode estar sendo alimentada, alicerçada pelo que nós estamos vivendo aqui hoje. Ou gerações adiante podem estar sendo destruídas devido à nossa negligência, à nossa falta de fé, à nossa falta de caráter, o nosso descontrole e uma tonelada de outras coisas mais. Eu não vou te falar onde está, vou te despertar a sua curiosidade. O texto diz que depois que Caleb recebeu essas terras, expulsou quem estava dentro da terra, que era dele, e você tem perdido muitas coisas que Deus te deu, porque você não tem valentia, nem sequer para poder orar mais, para poder conquistar aquilo. Que ele tinha um manancial de águas, que vinha de cima e de baixo. E nós estamos querendo ter um espírito novo para qualquer coisa, menos para entender o que Deus quer ter, quer mandar, para a gente misturar o que a gente tem aqui nessa terra para poder trazer os céus para esse lugar que nós estamos vivendo. Tem que ser na terra, como é nos céus, e não o oposto, e não o contrário. Abra mão da sua covardia, abra mão do seu medo. Pare de olhar as dificuldades que estão adiante. As dificuldades foi Deus que colocou. Deus sabia muito melhor do que qualquer um ali quem estava na terra, como era a terra, o que tinha a terra. Deus sabia. E Deus sabe por que você tem que passar por isso hoje, pelo seu amanhã. Deus sabe o porquê essas pedras hoje. Deus sabe por que esse deserto hoje. Enfrente com coragem, enfrente com mansidão, com humildade, com serenidade, com louvor nos lábios e adoração profunda no coração. Porque se Deus não poupou o próprio filho, entregou nas mãos de Satanás no deserto para ser provado, por que ele tem que fazer menos comigo? Por quê? Que diferença? Qual é o privilégio que eu tenho? Nenhum. Vamos passar assim e vencer esses propósitos em Deus. Dure 45 anos, mas nós vamos conquistar o que Deus tem nos entregado. Dure 45 anos, mas o que Deus está nos mostrando no amanhã, que já é em Deus, nós vamos receber para a honra e glória dele. Nós podemos até não usufruir por totalidade, mas olha para sua filha. Quando daqui a 20, 30 anos ela pode estar recebendo de Deus aquilo que você está orando, gerando em oração hoje. Que o seu comportamento em Deus possa estar gerando hoje. Gleice, olha para essas mijonas aí. Hoje a sua fé, as suas orações, aliás, olha só a palavra que ajuda as minhas. E tudo que você tem feito pode não ter chegado diretamente a você, mas está construído escadas para que os anjos possam subir e descer na vida de cada uma dessas. Cristiane, olha para ele, Miguel. O seu comportamento, a sua oração, o seu ministério pode estar gerando algo em Deus para a vida dele e para a vida de Sara Liz. E nós não fazemos ideia do resultado disso dentro dessa sociedade tão pecaminosa. Ou o Senhor sepulta, como fez com esses irmãos, ou o Senhor converte para a honra e para a glória do nome dele. Amém? Essa palavra tocou no seu coração? Você gostou do que o Espírito Santo ministrou nesta noite? Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem com mais alguém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Muito obrigado você que tem nos acompanhado até aqui, você que tem nos assistido, muito obrigado. E aqui do meu lado estão as nossas redes sociais. Se você quiser entrar em contato conosco, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Pai amado e querido, toda honra, glória, louvor, domínio, poder e majestade são dados e celebrados hoje e eternamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai, por essa mesa, muito obrigado por essa casa, por essa família. Obrigado por essa reunião, Pai. Obrigado por esse despertar
na e pela tua palavra. Senhor, nós queremos que essas verdades nos tomem. Não há espírito de medo ou covardia em nós enviado por ti, mas ousadia pelo Espírito Santo. E que essa verdade, Pai, nos tome, que essa verdade nos guie para a honra e a glória do teu nome. Nos dê, Pai, um espírito diferente, uma mentalidade diferente do que está caminhando e permeando o mundo hoje. Nos ensine a pensar, a viver, a sentir biblicamente. Nos ensine, Pai, os caminhos, os prazeres, os deleites da tua vontade e do teu prazer. Que a nossa fé te agrade, Pai. Que a nossa servidão te ache no coração do outro, na dificuldade do outro, na necessidade do outro, Pai. Pai, eu oro em favor dos ministérios aqui representados ao redor dessa mesa. Tu sabe qual é o chamado de cada um. E que cada um desses venha corresponder segundo a tua vontade e segundo o teu querer, para a honra e para a glória do santo nome. Oramos em favor das nossas crianças, em particular pela vida da Monique, que completa mais um aniversário no dia de hoje. Abençoe, Pai, enriqueça, prospere cada vez mais, derrame sabedoria e inteligência do alto sobre a vida dela, para a glória do teu santo nome. Pai, que as alianças do futuro que elas vão estabelecer sejam alianças, Pai, já queimadas no teu fogo agora, neste momento, para que não haja caminhos tortuosos, para que não haja ciladas, Pai, mas que a tua integridade possa brotar nela para a honra e a glória do teu santo nome, Pai amado, para a glória do teu santo nome. E celebre isso, Pai, a partir dessas crianças, para todas as demais crianças com quais elas se encontrarem ou conviverem. É em nome de Jesus que eu oro, agradeço e abençoo. Amém. Amém.